Oi, eu estou passando aqui para dar informações hoje sobre mais um vídeo. E o vídeo de hoje é para aquelas pessoas que estão passando no período mais importante da vida, que é o período gestacional. É o período da gravidez. E se você está passando por essa fase confusa, mas ao mesmo tempo maravilhosa, e está gerando algumas dúvidas por causa da sua tireoide, o vídeo de hoje é para você. Se você tem algum problema na tireoide durante a gestação e está gerando confusão, está gerando dúvidas, você é o papai de uma mamãe que está esperando o neném e está dando problema na tireoide, ou se você já tem problema da tireoide e está com dúvida o que isso pode acontecer durante a gravidez, esse vídeo é para você. Ou se você conhece alguém que está passando pela gestação e que está querendo mais informações sobre os possíveis riscos e as possíveis informações que são importantes para estar gerando durante o período gestacional, manda esse vídeo para essa pessoa. Então, quem quer continuar, fica aqui comigo que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Então, você que já me segue e sabe como são meus vídeos, eles às vezes são um pouquinho longos, porque eu gosto de tudo muito destrinchado, tudo muito explicado. Então, vamos fazer um super vídeo sobre hipotireoidismo na gestação? É por isso que eu tô aqui. Eu vou fazer um vídeo que talvez seja um pouquinho demorado, mas é porque eu quero tintim por tintim para explicar para você o que esse assunto está gerando muita dúvida em muita gente. E é recorrente as dúvidas das pessoas, e não só dúvida. A gestante, ela já fica mais insegura, ela fica assustada. Então, não é só dúvida, mas uma insegurança. Esse vídeo vai te trazer segurança para a gente tirar de uma vez por todas as dúvidas que podem acontecer nessa fase, quando o assunto é tireoide. Gente, eu sou a doutora Lia Lima, aqui do lado. Você consegue ver as minhas redes sociais. Eu estou sempre postando novas informações nas redes sociais. Eu atuo na área da endocrinologia e da metabologia, aquela área que cuida dos hormônios. Em geral, a gente cuida muito do metabolismo, do emagrecimento, do estilo de vida saudável. Mas a gente também cuida de todas as outras glândulas. As glândulas são as produtoras de hormônio. Isso inclui a glândula tireoide, que é de quem eu estou falando hoje. Hoje o vídeo é muito específico, com uma população muito específica. Então, eu estou falando de um só órgão, a glândula tireoide, que pode ter várias doenças, mas eu estou falando de uma só doença, chamada o hipotireoidismo, e uma população específica na gestação. Então, é um vídeo para restritas pessoas. No entanto, essas restritas pessoas atingem cerca de 0,3 a 0,5% de todas as gravidezes, exatamente. Então, ela é bem frequente. Se você ver aqui do lado, eu sou a doutora Lia Lima no Instagram, eu sou a doutora Lia Lima no Facebook, sou a doutora Lia Lima aqui no YouTube. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixa de se inscrever aqui embaixo no sinal do se inscrever, porque aí você vai estar recebendo os vídeos semanais que eu venho postando para vocês, tá bom? Bom, gente, doenças da tireoide, como eu falei, o vídeo de hoje é um vídeo muito específico, com uma população muito específica, mas eu não tenho como explicar, fazer um vídeo para uma população geral, porque eu não tenho noção qual tipo de pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. Eu não sei qual o grau de conhecimento que você tem sobre a glândula tireoide. Então, eu preciso falar rapidamente, resumidamente e de forma muito simplificada as orientações que eu tenho para te dar sobre as doenças da tireoide. As doenças da tireoide estão ganhando muita busca, tem gerado muita confusão, porque cada vez mais a gente consegue fazer diagnóstico de mais pessoas com doenças da tireoide. Então, por causa disso, muitas pessoas têm dúvidas sobre ela. E aí, buscam muita informação sobre ela. Não tem como eu falar de hipotireoidismo sem antes eu te explicar o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica localizada aqui, em frente à traqueia, né? Anterior à traqueia. E ela fica mais ou menos aqui nessa região, se você observa. Aqui o nome disso aqui é fúrcula external, essa região, um pouco superior a ela. Embaixo da glândula cricroide, que é aquela ondazinha que o homem tem assim aumentada, aqui a minha tá bem, aqui eu tô sentindo. Então, entre a cartilagem cricroide e a fúrcula external está a glândula tireoide, que seria nessa posição aqui. E ela teria um tamanhozinho bem pequenininho, mais ou menos esse tamanho aqui, e ela tem dois lobos, né? Uma região do lado direito e o da outra do lado esquerdo. Isso aqui é o meu lado esquerdo e o meu lado direito. E ela abraça, assim, ó, abraça
a traqueia, de forma que ela faz duas asas, né? E a região central dela, aqui, o istmo, seria o corpo da borboleta. Então, a gente fala que ela tem uma estrutura parecida de uma borboleta, porque ela abraça a traqueia, mas ela é bem pequenininha mesmo, tá, gente? A função da glândula tireoide é produzir os hormônios T3 e T4, que vão ter funções no corpo inteiro. Então, se você observar nesse slide aqui embaixo, você vê que o hipotálamo, aqui na região da pituitária, a hipófise e o hipotálamo produzem hormônios. O hormônio chamado TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse TSH fala com a tireoide e diz: tireoide, você tem que trabalhar. É como se ele tivesse a função de um general, é como se ele tivesse a função de um gerente. Ele vai lá nos seus funcionários e diz assim: glândula tireoide, vamos trabalhar? Aí a glândula tireoide começa a trabalhar e começa a produzir os hormônios T3 e o hormônio T4. O T3 e o T4, eles estão em harmonia, né? Um se transforma no outro, tirando ou colocando iodo. O T4, ele tem 4 iodos. Então, se eu tiro um iodo, ficam 3 iodos. E aí é o T3. T3 tem o nome de triiodotironina. Por quê? Porque ele tem 3 iodos. E o T4, ele se chama tiroxina, mas ele é formado de 4 iodos. Tanto o T3 como o T4, eles andam no sangue carregado por uma proteína chamada TGB. Proteína é uma globulina, o nome dela, transportadora dos hormônios da tireoide, certo? Então, um pouquinho dela está livre no sangue. E é por isso que a gente dosa o T4 livre, não que está dentro do transportador, que a gente chama do trenzinho, do vagão, que vai dentro do corpo liberar o T3 e o T4 para todas as células. Mas no sangue fica uma fração livre. Essa fração livre é que é dosada nos exames de sangue. Então, para eu ver se a tireoide está funcionando direitinho, o funcionamento dela, eu tenho que ver o TSH que sai daqui e fala aqui. Então, eu tenho que ver se a produção dos meus hormônios no cérebro estão normais, que fala com essa daqui escuta e ela produz o T4 e o T3, certo? E o T4 e o T3 estão na corrente sanguínea, transportado por um vagão, por um trenzinho, transportado pela TGB, que seria a proteína transportadora das tiroxinas. Então, a gente pode dividir as doenças da tireoide em duas características. Ou ela tem doença da função dela, ou ela tem doença da imagem dela. Quando o funcionamento não está bom, os hormônios não estão sendo produzidos de forma legais. Então, o hipotireoidismo é uma doença do funcionamento da tireoide. A tireoide não funciona na velocidade normal dela, ele é mais lento. Então, os sintomas do hipotireoidismo são muito inespecíficos, confusos. Por exemplo, cansaço, ganho de peso, retenção de líquido nas pernas, constipação, que é prisão de ventre, uma tendência à depressão, aí o cabelo que cai, a unha fraca, mas elas se misturam, porque algumas deficiências de vitamina também podem dar esses sintomas. Então, são confusos esses sintomas, não são tão característicos, né? E o hipotireoidismo seria quando a tireoide ela não funciona de forma, na velocidade dela, de forma que ele está mais lento. O TSH, que é o hormônio produzido aqui na região cerebral, ele costuma estar mais alto. E o T4 e o T3, os hormônios tireoidianos, costumam estar mais baixos. E assim é a doença da função, funcionamento não está bom, chamado hipotireoidismo. Ele pode acontecer nas pessoas que não estão grávidas, como podem acontecer no período da gravidez e apenas no período da gravidez, tá bom? O hipertireoidismo é o contrário. A tireoide, ela funciona muito rápido. Então, os sintomas também são inespecíficos, né? Mas podem
passar por desapercebido, você não precisa ter todos eles, pode ter um deles e mesmo assim está passando por hipertireoidismo. O hipertireoidismo também pode acontecer em pessoas que não estão grávidas, como somente no período da gestação. Ele é menos frequente do que o hipotireoidismo, por isso que o vídeo é sobre hipotireoidismo gestacional. Tá? O hipertireoidismo, a tireoide está funcionando muito, com velocidade muito acelerada. Então, os sintomas mais comuns é agitação, insônia, perda de peso, os olhos salteados, olhos protrusos, pele ressecada, diarreias, impaciência, agressividade. E existem as doenças da formato, né, do formato da tireoide. Então, a tireoide, ela pode ter na sua imagem um nódulo, um cisto. Então, não necessariamente precisa, para ter uma alteração um nódulo, um cisto, você precisa ter hipotireoidismo e hipertireoidismo. Não são obrigatórios. Mas eles podem acontecer juntos? Podem acontecer juntos. E eles podem ter relação? Podem, tem doenças que o nódulo tem relação da função, mas não é a regra. A regra é alterações exclusivas da função e você não ter nenhuma alteração de nódulo ou de cisto. Você pode ter alteração do formato, ter presença de nódulos e cistos e não ter alteração da função, como também você pode ter elas misturadas. Outra doença da tireoide que eu não falei aqui são os cânceres, tá certo? Que os nódulos, eles podem ser e costumam ser, na sua maioria, benignos. Mas quando eles são malignos, aí a gente fala que é doença do formato, mas uma doença maligna, né, da tireoide. O hipotireoidismo na gestação acomete de 0,3% a 0,5% de todas as gestantes. A principal causa no mundo de hipotireoidismo na gestação é a deficiência de iodo, a falta de iodo na alimentação. Mas no Brasil, não é a regra. A regra, a alimentação do brasileiro não costuma ter deficiência de iodo. E os polivitamínicos que tem nas farmácias, eles já são enriquecidos em iodo, para justamente não causar hipotireoidismo gestacional. Mas, então, a principal causa de hipotireoidismo no Brasil, nos brasileiros, é o hipotireoidismo de Hashimoto. E aí, vamos dar uma pausa para eu poder explicar o que é o hipotireoidismo autoimune. Porque eu expliquei para vocês o que era o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, a gestação, o hipotireoidismo, a tireoide, ela está lenta, está funcionando de forma mais devagar do que o seu normal. E o hipotireoidismo mais comum na grávida do Brasil é o hipotireoidismo de Hashimoto, que é causado por uma doença autoimune. Autoimune é desenvolver imunidade, né, aumentada contra si mesmo, no caso, contra a sua própria tireoide. E a gente consegue dosar esses anticorpos, essa imunidade. Então, os anticorpos contra a tireoide são chamados de anti-TPO, certo? Antitireoperoxidase. São os hormônios que atacam a própria tireoide. Então, geralmente, na gravidez, a gente tem um TSH aumentado, um T4 e um T3 baixo, e o anti-TPO, antitireoperoxidase, positivo. Agora, para você, é obrigatório? Não. Se o anti-TPO não tiver positivo, pode ser que seja por outras causas esse hipotireoidismo na gestação. Para que você tenha hipotireoidismo, basta ter o TSH aumentado e o T4 e o T3 abaixos. A gente dosa, em geral, somente o T4 livre, a fração livre, a fração que está no sangue do T4, né? Porque quando a gente dosa o T4 e o T3, seria uma fração ligada na proteína que carrega, e às vezes existe a doença na própria proteína. Então, gente, por que acontece hipotireoidismo na gestação? Sabe? No começo, a própria gestação, só a gestação em si, ela causa alterações na sua tireoide. Se você está grávida, está assistindo esse vídeo, só o fato de você estar grávida altera a função da tireoide. Isso porque o hormônio HCG, o hormônio da gravidez, ele tem uma fração dele muito parecida com o TSH. E o TSH, ele atua na tireoide. Lembra que o TSH é produzido aqui e ele vai agir aqui como coronel? Então, o HCG, principalmente no começo da gravidez, que é o período que ele está mais alto, o HCG, ele consegue falar com a tireoide fingindo que é um TSH. Aí, a tireoide
recebe informação de que tem que produzir hormônios, né? E aí ele começa a produzir mais T4 e mais T3. Só o fato de você estar gestante, o seu TSH pode baixar. Ué, mas eu tô falando de hipotireoidismo. E o hipotireoidismo, você me ensinou que o TSH, ele tá aumentado e os hormônios T4 e T3 estão baixos. Você tá me explicando o contrário. Pois é, o natural, na primeira fase da gestação, é que o seu TSH fique mais baixo e que os seus hormônios tireoidianos estejam mais altos. É provisório e é normal, é esperado da gravidez. E é por isso que a gente tem alguns limites, assim, os hormônios, o TSH e o T4, eles têm valores que a gente espera durante a gravidez. Então, se você é uma pessoa, para eu poder explicar por que está acontecendo isso na sua gestação, a gente precisa ver casos. Então, você é uma pessoa que nunca teve histórico na família de hipotireoidismo, você não recebeu nenhum tratamento de radioterapia, nem ficou sendo irradiada com muita frequência na sua tireoide. Você já dosou os seus anticorpos e não tem anticorpo anti-TPO positivo. Você não tem outras doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, diabetes tipo 1. Você não tem história na família de retardo mental, de retardo em crianças, né? Então, se não tem nenhum agravante, nenhum sinal de que possa ter hipotireoidismo na gestação e você está tendo, talvez a gente tenha que investigar se não é uma falta de iodo, né? Mas se está acontecendo, basta tratar, né? Agora, se você é uma pessoa que tem todas essas, uma dessas características que eu falei para você, precisa ver com mais frequência os hormônios da tireoide. E se você já tem hipotireoidismo antes de gestar, então são 3 casos. A pessoa que não tem história de hipotireoidismo anterior à gestação, nem tem nenhum sinal de risco. A outra gestante que tem sinais de risco, mas não tem um hipotireoidismo estabelecido. E a outra grávida que tem hipotireoidismo estabelecido antes de engravidar, são 3 condições diferentes. Então, e todas elas podem apresentar hipotireoidismo na gestação. Algumas podem ser somente na gestação e outras podem ficar após a gestação. Isso acontece porque ou a pessoa tem lembra que eu falei que o hormônio, o HCG, ele aumenta, e aí ele pode dar sinais na tireoide para a tireoide trabalhar mais? Talvez ele não aumente tanto, e aí a sua tireoide acaba não produzindo tanto. No primeiro período da gravidez, nos primeiros 3 meses, somente o seu hormônio tireoidiano passa pela barreira e o seu bebê precisa dele para poder se desenvolver. Depois do 3º mês, a tireoide do seu feto já está desenvolvida, mas ainda não produz hormônios, de forma que até o 5º mês, os seus hormônios tireoidianos são necessários para o neném. Por isso é que é normal, no período da gravidez, você produzir mais hormônios tireoidianos, porque é para você e para o seu neném. Agora, se isso não funcionar muito bem, aí a gente talvez seja necessário dar o hormônio da tireoide. Sabe? O hormônio que a gente dá da tireoide se chama levotiroxina. E hoje em dia ele é uma das medicações mais prescritas na Inglaterra. Então, cada vez mais tem feito esse diagnóstico e o uso dessa medicação durante a gestação. E se você não está acompanhando seus hormônios da tireoide, quais os riscos que pode ser para o neném? Então, abortamentos frequentes. Por quê? Porque não está conseguindo dar para o neném a quantidade do hormônio da tireoide que é essencial para ele, que é o seu hormônio da tireoide, porque ele não produz até mais ou menos o 5º mês. Parto prematuro, descolamento de placenta, porque o bebê não está se desenvolvendo bem. Hipertensão gestacional, então aumento da pressão durante a gestação, sangramentos após o parto, sangramentos que não se controlam com facilidade, redução do desenvolvimento neurológico do bebê, porque o hormônio tireoidiano é essencial para o desenvolvimento neurológico tanto do bebê durante a gestação, quanto do bebê após o parto. A restrição do crescimento fetal. Então, se existe um hipotireoidismo não tratado na gestação, o bebê pode ficar pequeno e não se desenvolver bem. E como é que a gente controla? Deixa eu diminuir essa imagem, tá boa? O TSH, ele é o hormônio que é o mais fiel para a gente poder acompanhar
e saber se a tireoide está funcionando direitinho. Então, no primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, a gente pede que ele fique abaixo de 2,5. No segundo trimestre, no terceiro trimestre, ele deve ficar abaixo de 3, tá certo? Mas no primeiro trimestre, que é aquela fase que o bebê não tem, que ele não tem a sua própria tireoide, e é a fase também que o HCG está muito alta e ele imita o seu TSH, de forma que a gente pede que o seu TSH fique abaixo de 2,5, porque já tem o estímulo do HCG. E aí depois o HCG baixa e a gente fica sendo mais flexível e o TSH ele pode ficar abaixo de 3 e no terceiro trimestre o TSH até o final da gestação abaixo de 3, tá certo? Essa é a forma de acompanhar essa gestante que não está produzindo o T4 livre na sua forma normal, e aí se o médico indicou repor, ele, no caso, vai acompanhar através do TSH, tá bom? E aí você diz, ué, mas o meu médico, ele não indicou repor. Isso pode acontecer quando? Quando o TSH está normal e o seu T4 livre está baixo. O nome disso é hipotireoxinemia materna isolada. Acontece quando no seu exame de sangue, o seu hormônio tireoidiano, o seu T4 livre, ficou baixo. E aí o seu TSH não alterou. E se ele não alterou e ele está dentro do que é esperado, abaixo de 2,5, não tem indicação de tratar. Outro caso que você pode estar se perguntando é, e se eu não tenho meu TSH alterado, nem tenho meu T4 livre alterado, mas eu tenho anticorpo contra a minha tireoide? Foi dosado e viu que está positivo. Também se observou que repor hormônios, mesmo se o TSH dessa pessoa está dentro do que é orientado para manejar a gestação, para acompanhar a gestação, não tem por que repor hormônios tireoidianos, tá bom? Agora, você pode buscar uma alimentação rica em selênio, uma alimentação rica em iodo, agora, através do quê? Das leguminosas e também das oleaginosas. As oleaginosas são as castanhas, amêndoas, pistácios. As leguminosas é o feijão, a lentilha, a fava, o grão de bico. Lembrar que os derivados do leite é importante também, porque durante a gestação você tem que repor cálcio para a formação dos ossos do neném, e as verduras e fibras também. Todos eles são alimentos que podem nutrir a sua tireoide. E após o parto? Ok, então o médico indicou repor ou indicou não repor, você está acompanhando os seus hormônios tireoidianos que são dosados no primeiro, no segundo e no terceiro período da gravidez, mas e após o parto? Se você está tomando remédio para tireoide, após o parto, até a 4ª semana, né, até o primeiro mês, você se mantém com a mesma dose. Mas aí, ao final do primeiro mês da gravidez, né, que é o período que está tudo se reorganizando, você pode dosar os seus hormônios tireoidianos e saber, para ver se você precisa baixar a dose do hormônio tireoidiano. Alguns médicos já indicam a redução da dose, mas outros pedem que seja dosado, até porque após a sua quarentena, 40 dias, ele deve voltar ao ginecologista, do mesmo jeito que ele deve voltar ao endocrinologista ou médico que está acompanhando o hormônio da tireoide e a reposição hormonal da tireoide dele, com um exame de sangue feito com um mês após. E aí, se você só teve hipotireoidismo na gestação, muito provavelmente, dependendo da dose, o médico pode até suspender. Se altas doses foram necessárias, talvez ele reduza de forma gradativa. Agora, se você já tinha hipotireoidismo antes de engravidar e as doses só foram ajustadas no período da gravidez, aí no seu retorno o médico vai reduzir os valores de forma gradativa para te deixar com o TSH e o T4 livre dentro dos valores de normalidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Se você gostou do meu vídeo de hoje e se acrescentou para você, se esclareceu você, se te deixou mais tranquila ou deixou o papai mais tranquilo, eu peço que compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo pode tranquilizar outras pessoas. Se gerou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo. Escreve suas dúvidas para mim, que eu vou estar sempre trazendo as respostas para você. Se acontecer algum caso que eu deixei de contar aqui, conta teu caso aqui embaixo pra gente, tá bom?
Eu sou a doutora Lia Lima, e não deixe de se inscrever no canal, não deixe de estar me seguindo e assinando no blog, que eu também faço postagens semanais. E, bom, o que eu queria deixar nesse slide aqui, de verdade, era o meu agradecimento. Até o próximo vídeo. E se você tiver sugestões de novos vídeos, você pode estar colocando aqui também. Então, turminha, para hoje era isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. E eu estou aguardando o seu engajamento. Beijão, tchau, tchau.